Muito bom dia a todos. É uma alegria nós estarmos fazendo o que é de melhor nos nossos momentos. É muito importante a gente ter essa certeza. Essa certeza nos abastece só por si, de que nós estamos no lugar certo, no momento certo, fazendo o que é essencial para as nossas vidas. Hoje, ela falou para eu pegar leve, mas eu talvez não seja assim, porque a mensagem foi aberta para a gente conversar, é a respeito do nosso papel aqui na Terra, das nossas obrigações. Nesse livro, Os Filhos Pródigos, são pegas metáforas, comparações que Jesus faz. E nessa passagem, Jesus fala a respeito das obrigações, das nossas obrigações. E ele pergunta para nós: se você tem um empregado que vem do campo de ter feito todas as suas tarefas, assim que ele chega em casa, você já chama para comer? Será que algum de vocês já vai fazer assim? Será que algum de vocês vai agradecer o empregado por ele ter feito as suas obrigações? Claro que não. Assim sejam vocês também. Quando cumprirem as suas obrigações, só saibam que fizeram aquilo que nos foi mandado. É uma fala dura que lembra a gente dos nossos pais, talvez, né? Não fez mais que a sua obrigação. A gente vinha às vezes orgulhoso com o boletim da escola, com algum êxito que tinha feito, e ele falava: não fez mais do que a sua obrigação. Qual é o limite da dureza excessiva? Qual é a nossa obrigação? Até onde a gente deve ir? Até onde a gente precisa ir? Nós viemos aqui para a Terra, e a gente, quando tem alguma dimensão da vida, a gente sabe que a nossa pátria é a pátria espiritual, que nós estamos aqui por 70, 80, 90 anos, 100 anos. Mas há quanto tempo a gente existe? Quanto tempo mais a gente vai durar? O que são 80, 90 anos perante a eternidade? Pensa comigo. O que é? Ah, não, 90 não é nada, gente. Por que Deus colocou a gente aqui na Terra, se a verdadeira pátria é espiritual? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque remete a gente na pergunta essencial da vida: qual é a finalidade da existência? Sem ela, as pessoas desprezam, desperdiçam a vida, porque não sabem da finalidade. Mais ou menos como a gente, quando vai no supermercado, e esquece do que foi comprado. Sabe como é que é? Você volta carregado de coisa, menos aquilo que você precisava. E isso precisamente acontece com a vida quando você não lembra da finalidade. A gente tem muitas vitórias na vida, mas quase sempre, quando chega na pátria espiritual e vai fazer uma avaliação, chega à conclusão que nenhuma das vitórias era importante, que o que era mais importante você não trouxe da terra. Então, pensar sobre isso agora não é excesso de rigor, é fundamental para a gente não voltar com o carrinho cheio, sem nada no bolso e sem ter comprado o mais importante. O que é, afinal de contas, o mais importante? Por que a gente está na Terra? Quais obrigações surgem para todos nós que estamos encarnados? A primeira delas, lá dos nossos ancestrais, dos nossos primeiros ancestrais, era sobreviver. Herdamos dos animais a necessidade de sobreviver. E como nós não somos, aliás, estamos longe de ser os animais mais fortes, nós somos os animais mais fortes. Nós temos as melhores garras, as melhores presas, nós somos os que correm mais, mas fisicamente nós somos fracos.
Por que Deus nos fez fracos? E como é que nós conseguimos sobreviver? Porque a gente se associou, a gente se juntou e aprendeu a viver em sociedade. E vivendo junto, como diz o ditado, tem um ditado parcial que a gente completa, que fala assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se juntar o bicho, foge. A gente fez isso, por isso que nós estamos aqui. Ah, foram os nossos antepassados. Quem que você acha que foram os nossos antepassados? Nós mesmo. Era outra roupa, mas era por nós. Hoje, com o espiritismo, com as vidas sucessivas, com a reencarnação, a gente sabe disso. Muito bem. Além de sobreviver, o que mais a gente precisava? Além de nos unir para nos defender, nós precisamos também nos unir para reproduzir. Ah, Maurício, isso é natural, todo animal é assim. Aula de ciências. Lembra da ameba? Né? A ameba crescia, fazia cinturinha, e puf, virou duas. Por que a gente não é assim? Seria bom, né? De vez em quando a gente cresce demais, né? Já imaginou? A gente cresce, vira duas e puf. Mas não. Deus deu a obrigação do homem conviver com a mulher, da mulher conviver com o homem. É uma tarefa fácil? O que vocês acham? Não. É um mega, super desafio. E o trabalho? O trabalho é uma coisa típica onde uma pessoa resolve sozinha? Você vai numa obra, você vai num hospital. Se um hospital quiser ser tocado por, precisar de 500 pessoas para tocar um grande hospital, e você contratar 500 médicos, o hospital sai do lugar, vai ficar sujo, ninguém vai saber onde estão as coisas, vai ficar desorganizado. É ou não é? O trabalho precisa da diversidade, a reprodução precisa da diversidade, a proteção precisa da união. Não tem uma mensagem aí? O que vocês acham? Será que não tem uma mensagem para Deus ter colocado a gente aqui na Terra? No sentido, quando a gente lembra de Jesus Cristo perguntado qual é o sentido da vida, e ele falou assim, bom, perguntaram para ele com outros termos. O que perguntaram foi, qual é o maior mandamento? Mas é que para nós, a gente pode traduzir qual é o sentido da vida. E ele disse, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois ele revelou o tamanho dessa chave para as nossas vidas. Logo depois de ele ter revelado esse primeiro mandamento, sabe o que ele falou? Nisso, nessas duas frases, estão contidas toda a lei e os profetas. Isso quer dizer o quê? Toda a Bíblia, gente. Aquele livro grosso, com página fininha, com letra pequenininha, 2 colunas ainda, que você vê e fala, nossa Senhora. E ainda umas palavras que você lê e nunca mais vai ver na vida. Tudo do Velho e do Antigo Testamento está contida nessas duas frases. Esse é o sentido da vida. E que se nós quisermos resumir mais, a gente pode resumir numa palavra só. Qual é? Amor. Amor é o sentido da vida. Nós viemos aqui para amar como Jesus amou. Isso não teve dúvida. Antes de morrer, ele juntou os discípulos e falou assim, vós sereis reconhecidos. Ele não falou que os discípulos do Cristo seriam reconhecidos pelo batismo. Ele não falou que seriam reconhecidos pelo dízimo. Ele não falou que seriam reconhecidos por assistir palestra no Semente de Luz. Vocês acham que ele falou isso? Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a tarefa. Não tem plano facilitado, não tem 10 vezes no cartão. A gente tenta dar um jeitinho, né? Ah, não, faz isso, faz aquilo. Não. O sentido da vida, a razão da gente viver é amar como Jesus amou. Mas nenhum professor, nenhum sistema de ensino chega para as crianças da pré-escola e fala assim: faça uma tese de 500 páginas em inglês e português. Alguém faz isso? Ela pode até chegar nisso, mas depois de 20 anos de estudo. Nós também, Deus, Jesus não ia colocar para nós uma tarefa impossível para nós, sem uma caminhada. Qualquer professor faz isso. A tarefa do professor é pegar uma tarefa complexa e tornar viável, passo a passo, para as criancinhas fazerem. Quem são as criancinhas de Deus? Nós somos as criancinhas de Deus. E Deus vai colocando as tarefas para a gente. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, falou que existe uma escala do amor. E estudar isso é fundamental, não estudar no papel, não só estudar conversando, estudar na vida. Nós vivemos numa escala e numa escola de amor. Como assim escola de amor? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele desmembrou a magnífica, portentosa tarefa de amar como Jesus amou, em pequenas e viáveis tarefas para todos nós. E perceber isso abre a vida, abre o nosso entendimento. Por quê? Vamos lá. Nós temos brigado muito com a vida. Vocês já perceberam como a gente briga com a vida? Quando o tempo faz sol, suportável. Quando faz chuva, quando alguém ajuda a gente, quando alguém não ajuda a gente em casa, a gente reclama: pô, ninguém me ajuda. Quando ajuda, fala: pô, mas não fez do jeito que eu queria. E a gente está o tempo todo brigando com todo mundo e com a vida. A gente gostaria muito que todo mundo fizesse do jeito que a gente quer. A nossa oração de boca é uma, a nossa oração de verdade é outra. De boca a gente fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas de verdade a gente fala: seja feita a minha vontade. Assim no trabalho, assim no trânsito, assim na vizinhança, assim no condomínio, assim no casamento e assim em todo lugar. Não é assim, gente? A história do conflito humano, a história das guerras, a história das disputas é uma história de imposição de vontades. Qual a vontade prevalece no casamento? Não é uma bela discussão? Uma discussão diária, uma dificuldade todos os dias? Qual o ponto de vista prevalece? Qual o interesse prevalece quando você vai num estacionamento e dois carros embicam para pegar uma mesma vaga? Black Friday. Como fica? Nós o tempo todo estamos disputando, gente. Esse ano vai ter eleição. Pior ainda, os próprios espíritas estão se digladiando nas redes sociais, discutindo. Nós estamos o tempo todo disputando. A gente não consegue entender o que a vida está querendo dizer para a gente. Porque eu tive a mãe que eu tive, porque eu tive os filhos que eu tive, porque eu estou tendo as dificuldades e as doenças que eu tive. Não é isso que faz a gente brigar com a vida? Puxa, eu vou sempre no semente. Não devia ter dificuldade. Quanto tempo eu já estou dando passe? Caramba! Eu falo para eles dando passe, para vocês recebendo passe. E a gente passa de uma religião para outra. Ninguém aqui, uma pessoa com mais experiência em religião, já pagou um dízimo pra caramba. Já tomou hóstia? Que chique! Já tomou um monte de passe.
E o que isso garante no mundo espiritual? Vamos lá, vamos ouvir conversar aqui. Você morreu, engoliu um monte de hóstia, pagou um monte de dízimo, tomou um monte de passe e nada. Não fez mais do que a sua obrigação. Porque as coisas que estão na prática, as coisas práticas para a gente, são só a nossa obrigação. Qual é o nosso dever fundamental? O nosso dever fundamental não é o que fazer. A gente está sempre preocupado com o que fazer. Aí o que eu tenho que fazer hoje? Agora mesmo, muita gente está olhando para mim com uma cara de atenção. Sabe aquela que a gente aprendeu na escola? A gente olhava o professor com uma cara de atenção danada. Mas a cabeça? Aí você faz aquele sorriso, faz assim, né? A cabeça está voando. A cabeça está voando. Nós estamos muito distraídos. A gente ainda acha que é uma música de sabedoria que ela fala assim: o acaso vai nos proteger, vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mentira! Acaso não protege ninguém, só quem protege é Deus, gente. E quando você estiver distraído, então, olha, nem ele consegue te ajudar, porque Jesus, para curar as pessoas, falava: a tua fé te salvou. Se você não estiver concentrado, se você não estiver sintonizado, não estiver disponível, nem Deus consegue te ajudar. Ou seja, a frase é uma completa e acabada mentira. E as pessoas fazem vídeo, colocam na internet, um mandando pro outro: olha que lindo! Devia ter trabalhado menos. Como a gente se engana, né? Como a gente se engana e acha uma grande coisa. Pois é. Treinamentos, escola e escala de amor. Nós somos disponibilizados e chamados o tempo todo para treinarmos o amor. Como é que você é chamado? Como você tem sido chamado? É isso que eu queria que vocês refletissem agora. Por quê? Porque a pedagogia e a didática de Deus é absolutamente individual. O chamamento para cada um daqui é exclusivo. Como é que nós somos chamados para o amor? Vai avaliando. Dá uma olhada na tua vida. Eu costumo falar: quem gosta de cuidar de planta aqui nessa sala? Cuidar de planta é um exercício de amor? Depende. Tem gente que taca árvore e mata a boca. E a mata. Ah, não, eu queria cuidar. Queria cuidar, matou. Tem gente, quem gosta de cuidar de animal? O animal é uma instituição, né? Caminhada tem mais gente do que, né, qualquer outro evento. Cuidar de animal é um exercício de amor? Depende. Você vai na casa das pessoas, tem uns bichos gordos assim que não conseguem mais nem andar. E você fala que está dando um monte de comida para ele por amor. Cuidar de filho é um exercício de amor? Ah, esse é. Esse é. Mas a resposta não é essa. A resposta é sempre: depende. Depende. Quantas pessoas não estão estragando crianças, casamentos? Quantas pessoas não estão estragando relações e dizem que fazem isso por... E o sustento social, gente? Tem agressor de criança, agressor de mulher, que fala que bate por amor. Por amor. Então as crianças estão muito levadas. Quando junta-se um monte de mulherada, porque quase toda reunião tem um monte de mulher, a gente fala assim: o que justificaria um homem bater em você? Que tipo de erro justificaria um homem bater em você? Daí a resposta geralmente é: nenhum. Daí você fala assim: que tipo de coisa faz você sair do sério e bater nos seus filhos? Ah, aí faz uma lista. Isso chama-se moral de conveniência. Quando é para bater na gente, está errado. Quando é para bater nos outros, tem motivo. Ah, mas a mulher erra muito, não merece umas pancadinhas? Não? Feijão queimado,
sei lá, lavagem de roupa manchada, não merece uma pancada? Não, não merece pancada. E por que com a criança merece? E por que quando é adolescente cavalão a gente acha, não, talvez não seja o caso? Por quê? Ética de conveniência. Mas a ética não é de conveniência. O que é certo, o que é errado. Então nós viemos aqui para aprender a amar. E cuidar de planta é sim um exercício. Cuidar de animal é sim um exercício. Cuidar de filho, cuidar de marido, se relacionar no trabalho, no trânsito, em todo lugar, é sim exercício de amor. Mas, quando que ele deixa de ser? Para ser um exercício de egoísmo? Quando a gente briga pela vaga e vai para a delegacia de polícia porque era Black Friday. Quando as pessoas brigam, marido e mulher, por causa de... Os motivos são os mais nobres, né? Fala a verdade. Às vezes você vai tentar descobrir por que começou isso mesmo. Você vai ver que é uma merrequinha. Por quê? Qual é o limite? O que faz com que a gente pegue os exercícios de amor da vida e transforme em exercícios de disputa, de agressão, de mesquinharia? Esse é um ponto lindo da vida, porque a ciência e a religião confluem para o mesmo sentido. Qual é a chave que é capaz de transformar as nossas experiências em produtivas ou negativas? No linguajar da ciência, da psicologia, chama-se empatia, ou altruísmo, ou alteridade. São vários nomes que têm a mesma matriz, que é colocar-se no lugar do outro. Para Jesus, para a religião, a palavra usada é compaixão. Compaixão é sentir junto com a outra pessoa. E na explicação memorável de Jesus é: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Isso já é amor? Não ainda, mas é o caminho. Quantos de nós já não recebemos e demos presentes que não tem nada a ver com a pessoa? Você já recebeu um presente que não tinha nada a ver contigo? Não é a sua cara. Aí eu vim com o skate para a senhora. Depois, andando no comércio, eu vou ver que estava em promoção, 3 skates por R$90. Matou 3 aniversários por R$90, é uma beleza, né? E ainda falo para ela que era a cara dela. A pessoa não se coloca no lugar do outro. Nas portas das maternidades particulares, quando os quartos são individuais, você vai ver camisas de time de futebol em todas as portas. Eu acho muito lindo que os pais permitam aos seus filhos gostar de qualquer time de futebol, desde que seja dele. A gente não se coloca no lugar do outro, a gente não pensa do ponto de vista do outro, e isso transforma a nossa vida numa estreiteza. Você já viu aquele Antólios, aquele equipamento de couro que é colocado ao lado dos olhos do cavalo? Por que é que o homem inventou aquilo para colocar no cavalo? Por quê? Todo mundo sabe. Ele não pode se distrair, ele tem que ir, e a vida dele fica estreita. Os nossos Antólios são o egoísmo. A gente só olha a vida de um ponto de vista, só a maneira de olhar dos brancos, dos homens, dos espíritas, dos brasileiros. Só o nosso ponto de vista é importante, e a vida fica estreita, fica pequena, e nós nos tornamos assim incapazes de amar. O egoísmo nos torna incapazes de amar. É claro, se você só pensa no teu lado, do teu ponto de vista, do teu interesse, você ama. Claro que não. Amar, para exercitar o amor, para um dia a gente chegar a Jesus Cristo, você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Homens, é um
desafio terrível colocar-se no lugar de uma mulher. Como uma mulher olha o mundo? É a mesma coisa do homem? Como um pobre olha o mundo? É do mesmo ponto de vista do rico? Às vezes a gente no serviço público faz greve falando assim: estou ganhando apenas R$4.000, não dá para viver com isso. E aí a gente, como assistente social, trabalha com carreiro. Quanto é que o senhor ganha? Como assim, doutor? Não, assim, eu quero saber quanto é que o senhor tira por dia. Sei não. Porque o que eu tiro é pro almoço. Depois do almoço, que pode ser em qualquer hora do dia, eu já começo a pensar na janta. E a gente fala, 4.000 não dá para viver. E deve ter gente por aí que fala assim: nossa, tem gente que acha que com 4.000 consegue viver. A gente gasta isso numa saída, né, no final de semana. Pois é, todo mundo assim. Porque a gente não consegue alcançar o ponto de vista do outro, a vida fica fechada. Com a compaixão, com a empatia, com a alteridade, você vai aprendendo a se colocar no lugar do outro. Esse exercício, minha gente, esse exercício é um exercício que amplia, que liberta, que expande a vida, porque expande racionalmente e emocionalmente. Por isso que é lindo ter filhos. A gente vai, quando a criança é bebezinho, você vê a criança e começa a chorar. O que a gente faz? Bom, tem uma lista mental. Está com fome? Não, acabou de comer. Está com gases? Não, acabou de arrotar. Pus aqui e arrotou. Deve estar sujo. Aí vai ver, está limpo. Então você tem uma lista. E você está fazendo o que nesse exercício? Está se colocando no lugar do outro. A minha plantinha está murchando. Por que será? Ela pode estar recebendo água demais, água de menos, está num lugar com muito vento, um lugar com muita insolação. Isso é o quê? Colocar-se no lugar do outro. E o animal é a mesma coisa, e o filho é a mesma coisa, e o marido é a mesma coisa. A vida é assim. E quando não é assim, é pobre, é egoísta, é pequena. Quando a gente faz esse exercício, não maravilhosamente, hoje eu estou privilegiado e minha mulher não está presente aqui, mas se ela estivesse, ela ia falar: mas tu também não faz. Lógico que eu também não faço. Está todo mundo em exercício. Mas reconhecer um exercício, reconhecer que a vida é um exercício de amor, minha gente, faz a tua vida se transformar. Tem gente que tem filho excepcional, acredita em mim, constrói um quartinho no fundo da casa, um grade, e deixa aquilo uma solitária suja e imunda. Tem gente que tem filho excepcional e faz grupos de apoio, grupos de ajuda, que ajuda outras famílias a entender, aceitar e tratar melhor o seu filho. Ué, mas é o mesmo filho, com o mesmo problema, autista do mesmo jeito, como é que teve atitude tão diferente? Não é o que a gente vive, mas é o como a gente vive. Como dirija pensando no outro. Isso é fácil de fazer? Para quem dirige direto como eu falo para vocês, é um desafio diário. Quando eu vou ver, eu já estou acelerando mais do que precisa, eu já estou ameaçando a segurança dos outros, por imprudência, por uma pressa que nem existe, porque a gente tem pressa sem precisar. Você já repararam nisso? Impressionante. Coloca a vida em risco, a tua e a do outro, porque não tem pressa de nada. E assim a gente vai. Isso tudo é manifestação de egoísmo. Toda a vida, tudo na vida é treinamento. Catar cocô de cachorro na rua é exercício para sair do egoísmo, para pensar na coletividade. A família é um exercício disso, o trabalho, tudo. E com esses pequenos exercícios, que alguém pode falar, isso é muito pouco, não é. É o que Deus programou para o teu dia. Hoje está começando o dia nosso. No decorrer de hoje, todos nós vamos ter opções entre o egoísmo e o amor. Todos.
Porque essas são as opções reais. E nós vamos ser chamados hoje, amanhã, depois de amanhã, até o fim dessa vida e depois do fim dessa vida, sempre a esses convites. Ter noção disso é fundamental. Porque das doenças, você pode fazer das doenças. Tem gente em cama de hospital que consola o outro. E às vezes o que consola tem mais problema que o outro que é consolado. É a maneira da gente viver a vida, a maneira de cuidar de planta, a maneira de cuidar de animal, de cuidar de filho, a maneira de ficar doente, a maneira de dirigir. Que a gente perceba hoje, como nunca, e amanhã e depois de amanhã, cada um desses exercícios da escola da vida, dessas oportunidades de aprender a amar um pouquinho mais. Ouçamos dentro de nossa alma, nosso anjo de guarda, falar para a gente: hoje, ame um pouco mais. Obrigado.